Você quer imprimir seus produtos em quantidades mais próximas à sua necessidade? Imprimir de forma mais inteligente e sustentável? Que tal reduzir seus custos com estoques e obsolescência em uma gráfica digital totalmente automatizada? Imagine que o papel entre em bobina em uma ponta e o seu livro já sai na outra ponta impresso. E você pode orçar, comprar e enviar seus arquivos tudo de forma online e receber prontinho em seu endereço. E com o site Forma Certa Online, você faz a sua impressão sob demanda. Os seus impressos serão produzidos em até 7 dias e poderão ser entregues em todo o território nacional. Forma Certa. Mais que impressão, te presenteamos com inovações. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Esquenta Primavera Online. Alguns recadinhos, lembrem-se, use sempre a hashtag antes das perguntas, preferencialmente usem o Google Chrome como navegador e o F5 para começar ou atualizar, e fechem outras janelas sempre que possível. Obrigada aos nossos apoiadores, Bookwire, MetaBooks, Embaixada da França no Brasil e Forma Certa. E a nossa livraria parceira Martins Fontes é o LabPub. O tema da mesa de agora é Marketing e Metadados pré e pós-pandemia, com a Fernanda Scherer e o Ricardo Costa. Fernanda Scherer é publicitária e mestre em marketing pela UFRGS, atua como coordenadora de marketing na LPM Editores e é cofundadora da Editora Pio. O Ricardo Costa é CEO da MetaBooks Brasil, atuou como gerente na HBO e está há 20 anos no mercado editorial, onde iniciou como diretor editorial e de marketing. Prestou consultoria em planejamento de negócios e foi diretor no Publish News por 7 anos. É formado em análise de sistemas e tem especialização em publishing. Eu sou a Cristiane Gomes, atualmente head de marketing na Bookwire Brasil, que é uma distribuidora de e-books e audiobooks. Também sou responsável por novas parcerias, então editoras que desejem fechar parcerias para distribuição digital, falem comigo. Estou há 20 anos no mercado editorial, onde iniciei a carreira na Editora Abril, lá atrás. E sou uma paulistana que mora em Niterói. Veja, que coisa. Pessoalmente, agradeço a Raquel Menezes e a Camila Perlingeiro, que representam a Libre e que fizeram esse gentil convite para que eu pudesse mediar essa conversa que é tão bacana e tão vital para o nosso mercado editorial, né, com um viés tanto de marketing quanto de metadados. E aí, para começar um pouquinho essa conversa, eu queria pedir um pouquinho para que a Fernanda comentasse com a gente, para a gente, aliás, em que momento que houve o insight para iniciar uma campanha de incentivo à leitura que começou, assim, tão logo a quarentena começou, vocês tiveram esse insight, assim, em questão praticamente imediata, e aí eu queria que você comentasse um pouco como que foi, de fato, esse insight. Tá bem. Bom dia a todos, bom dia, Cris, Ricardo, obrigada pelo convite para o evento do Esquenta Primavera. Então, contando um pouquinho, assim, eu lembro bem certinho, porque foi no dia que a gente começou com a ação, foi o dia que eu comecei a ficar em casa também. Então, desde o dia... 17 de março. 17 de março, desde o 17 de março eu não vou para o escritório da LPM. Mas a gente estava já na semana anterior, já estava vendo essa movimentação, né, aqui em Porto Alegre, ainda não está tão grave a situação, assim, mas a gente via que já estava chegando... Em vários estados estava aumentando o número de contaminados e que tinha essa história de vamos ficar em casa, porque os outros países já estavam fazendo. E no final de semana, a gente ainda estava na rua, eu lembro que ainda fui em aniversário no final de semana, mas eu comecei a ver algumas ações, assim, de operadora de celular, teve liberação de... acho que a HBO já tinha liberado alguns canais, então, assim, a Globo tinha liberado alguma coisa de desenho, do infantil, para incentivar as pessoas a ficarem em casa.
E eu vi isso no fim de semana e cheguei na LPM na segunda. E eu pensei, não, a gente podia fazer isso com livro também, né? Porque a gente reclama que as pessoas ficam só olhando TV, que ninguém tem tempo para ler, e que fica no celular, e que fica no computador. E se a gente quer que as pessoas fiquem em casa e quer incentivar a leitura, a gente pode fazer isso também. Então, eu cheguei na segunda-feira, conversei com os diretores da LPM, e a gente propôs, então, essa ideia de ter um e-book por dia. A gente não sabia quantos dias seriam ainda esse isolamento. Então, a gente propôs, vamos começar com um por dia até o final do mês. E daí eu ainda lembro que o Lima ainda disse, que o Lima, um dos diretores da LPM, ele ainda falou assim, tá, e vamos, além disso, dar desconto na compra dos e-books. Então, a gente entrou com, era uma ação dupla, né? A gente fez o desconto em todo o catálogo, 30% de desconto, e um e-book por dia. E isso a gente teve a ideia na segunda, aí a gente montou, porque assim, é uma ação, porque a gente pensava assim, as pessoas vão estar em casa, elas vão ter mais tempo para ler, e sempre tem aquela coisa, eu gosto muito de ler, mas não tenho tempo, a minha vida é corrida. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabia que muita gente ia estar em casa sem renda. Então, assim, tu está em casa, mas não tem como tu comprar um serviço, tu não tem como investir nada, porque, enfim, tu não sabe como... Ou mesmo quem tem renda não vai investir agora, porque não sabia o que ia acontecer. Então, a gente estava nessa, assim, o que a gente pode fazer, né? E a gente, a gente já tem o catálogo de e-books pronto, é um tipo de produto que a gente não tem um custo. Por exemplo, se a gente fosse fazer isso com o livro impresso, a gente teria que bancar a gráfica, né, bancar os direitos autorais. No e-book, a gente já tinha o produto. Fora a logística também, né? A logística, tudo, a impresso. E a demora, né, qualquer ação. Eu adoro fazer ação com e-book, né, porque eu ligo lá pro pessoal da Bookwire. Amanhã a gente quer entrar com uma... Esses termos que não dava para o pessoal e a gente conseguiu fazer de um dia para o outro igual. Sim. Então, o e-book tem essa vantagem, assim, a gente não tem esse custo todo de logística, enfim, de um monte de coisas. Aí, o que a gente pensou? Tá, vamos fazer uma lista de livros, e a ideia era que fossem livros leves, né, assim, de literatura, porque era muita notícia pesada já, era muita informação, a gente estava no início, então a gente estava recebendo muita informação ainda de como que estava se comportando o vírus, e o que estava acontecendo, e o que ia acontecer com a economia, e nós, esse momento tem que ser um momento mais leve, assim. Então a gente fez uma seleção de livros só de literatura, não tinha nada de não ficção, porque também não era para ter essa pressão de preciso aprender alguma coisa durante a quarentena, assim, né, de preciso ser produtivo, vou aprender yoga, Então a gente queria dizer, vai ser uma coisa bem assim para um momento relax, para entretenimento. Então a gente fez essa lista dos livros pensando nisso e diversificando bastante também. Então, tinha poesia, tinha obra clássica, tinha até o Pequeno Príncipe entrou, assim, então tinha autores que as pessoas amam, assim, então a gente fez bem variado e para ter para todos os gostos, assim. E daí, isso na segunda, aí falamos com o pessoal da Bookwire, tipo, essa lista aqui, conseguimos. Eu lembro, eu estava olhando ontem a troca de e-mails, que eu queria entrar na segunda ainda com a ação. E daí, para hoje não vai dar, mas para amanhã a gente consegue. Então, a gente começou na terça, que foi dia 17 de março. Exato. E a gente começou assim, foi bem legal, assim, eu posso falar depois mais, mas senão eu vou ficar horas falando aqui. Mas o início foi muito rápido, foi do fim de semana que a gente teve a ideia, na segunda a gente fez a reunião na LPM e na terça a gente lançou, assim. Então, eu acho que é importante citar, assim, que a sensibilidade que vocês tiveram e a rapidez que vocês tiveram em de fato, operacionalizar essa ação foi quase que como um abraço às pessoas que estavam em casa. Naquele momento, a gente ainda não sabia a proporção, né, que a gente ia ter. Tinha-se a expectativa de 15 dias de quarentena, veja, cá estamos até hoje, e foi tão bacana, acho que a sensibilidade, né, foi super percebida, e outras editoras acabaram até seguindo esse caminho realmente, tanto que eu gosto de comentar esse termo do incentivo à leitura, porque de fato acho que vocês começaram ali, impulsionaram esse movimento de leitura, justamente para fugir um pouco dessas notícias que até então eram leves, a gente nem imaginava que poderia piorar, né? A gente achava que era pesado, mas a gente... Naquele momento, a gente...
Tão inocentes nós fomos. E era isso, era 15 dias, né? A ação era para ser até o final dos 15 dias. Exatamente. Ricardo, eu vou passar um pouquinho agora a palavra para você, para entender um pouquinho do ponto de vista da MetaBooks, no sentido de entender se vocês perceberam também, a partir desse momento da quarentena, né, desse início da pandemia, em que a gente precisou ficar em isolamento, e que as editoras precisaram, de alguma forma, se reinventar e entender novamente um negócio tradicionalmente já com seus processos, enfim, super bem desenhados, em que, veja bem, agora não vai ser mais assim, a gente precisa entender e se reinventar, e eu queria entender se você conseguiu perceber também uma mudança de postura do ponto de vista das editoras, entender de fato, compreender de fato a relevância dos metadados, em especial no momento em que você tem uma pandemia, em que você tem lojas físicas fechadas e que você, mesmo para vender o produto impresso, você precisa de uma loja digital, de um e-commerce, e que ali você tem os seus algoritmos como o papel do livreiro efetivo. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa sua percepção e como tem sido desde então, né, desde esse fatídico 17 de março, que ficou para a história. Eu também estou em casa desde o dia 17 de março, então a data é a mesma para todo mundo. Aliás, ontem completamos, né, 3 meses certinho, né, 17 de junho. Exato. Bom, antes de mais nada, obrigado, muito bom estar participando com vocês, obrigado pessoal da Libre pelo convite, uma honra estar com você, Cris, com você, Fernanda. A honra é nossa. Eu adoro esses papos. Vou pegar um gancho da fala da Fernanda, inclusive. Eu tenho participado de algumas outras conversas sobre mercado, sobre o momento atual, o que acontece, como é que se vira, o que vai ser disso. E uma linha, um item que é recorrente, frequente, vai se sair melhor, vai ter muito melhores condições, a empresa que for ágil, como vocês. Sim, fim de semana aí está acontecendo, segunda-feira, na terça já está no ar e já está fazendo uma coisa diferente, né? Então, a primeira coisa tem que ser ágil, tem que ser inovador, né? A gente tem falado em conversas também, a gente está vivendo 5, 10 anos em 5 meses, em 3 meses, em 15 dias. Assim, as coisas que temos que reconhecer que o nosso mercado é um mercado que vai mais devagar, né, nas mudanças, mas tomamos um empurrão ladeira abaixo agora que quem tentar ficar em pé, quem tentar ficar lá em cima da montanha não vai sobreviver, melhor é rolar, né? Então, eu acho que a primeira questão é essa da agilidade e da disposição para mudar, precisa mudar. E aqui na MetaBooks, a gente viu isso muito rapidamente, e não só das editoras, essa questão, né, que as lojas agora, as vendas mudaram para online, o físico foi para o online. Quando a gente fala de digital hoje, a gente não está falando só do livro digital em si, mas a venda digital. Né? Exato. Eu ouvi uma live, foi do Alexandre Martins Fontes, há algumas semanas. Sim. E o site da Livraria Martins Fontes da Paulista aumentou mais de 150% as vendas em um mês. Um negócio assim, absurdo, um crescimento muito grande. E o que nós vimos na MetaBooks... Um adendo, a gente conseguiu bugar Amazon, Apple, Google, Kobo, todas as principais lojas, assim, tiveram um tráfego, não só Brasil, claro, mas assim, no mundo todo, um tráfego absurdo de alteração de campanhas e metadados em função do momento que
coisas que eram, assim, em pequenas horas, passaram a ser 2, 3 dias para ter atualização. Então, exato, isso que você comentou agora do... E a gente infartando, né? Né? Esperando entrar a atualização. Não muda, atualiza. Uhum. Jesus. É uma realidade, né? Fazer o quê? Né? A internet no mundo não está aguentando. Nunca se usou tanta internet, né? Sim. Mas, voltando à questão dos metadados, eu não tenho os números exatos, para ser bem honesto com você. Aliás, ontem à noite a gente começou a levantar esses números, mas a gente está preparando um relatório interno, mas eu quase que afirmo com certeza para você que nesses últimos 3 meses nós fechamos mais contratos com editoras e livrarias do que fechamos no segundo semestre de 2019. Né? Muita editora vindo para usar a plataforma, para se organizar, para organizar melhor seus metadados, para gerenciar isso de uma maneira mais eficiente, centralizada, padronizada e tal. Que estão indo para um online assim, a toque de caixa, também eles precisam de metadados organizados, né? E aquela coisa que a gente, 3 anos e meio atrás, brigava para explicar para alguns a importância, o que são metadados, você falava metadados, a pessoa, quê? Hein? A Raquel, eu sempre conto essa história, a Raquel Oi? No começo Isso morde? É de comer? A Raquel, acho que a segunda primavera que ela me convidou para falar, ela falou assim, olha, queria que você viesse falar sobre metadados, mas você não pode usar a palavra metadados. Aí eu fiz uma palestra sobre metadados sem falar a palavra metadados. Eu e o Bruno Mendes foi o host desse papo, foi super legal. Mas lá atrás, hoje em dia, metadados é uma palavra super comum para todo mundo. Vale dizer que essa questão não vale para a LPM, tá? A LPM sabe que é metadados desde muito tempo. Foi uma das primeiras clientes da gente. Mas mudou completamente, as pessoas já sabem, as pessoas entendem. Hoje a gente antes oferecia treinamento para as editoras e insistia, ei, deixa a gente mostrar melhor como é que usa, não sei o quê. Agora, as editoras estão ligando para a gente, o que mais que eu posso fazer? Que campo eu preencho? O que eu ponho aqui? Como que eu faço melhor uma palavra-chave? Categorização, como é que funciona, tal? Então, realmente, é aquilo que eu falei, são 5 anos acontecendo em 5 semanas. Quando você comentou a questão dos novos contratos de parceiras da MetaBooks, eu entendo claramente, porque assim, de março para cá, foram 40 novas editoras parceiras para Bookwire, e muitas editoras, por exemplo, essa semana eu recebi um e-mail com uma dúvida de um e-mail último de 2017, que a editora simplesmente tinha me ignorado. Aí eu falei, oi? Tudo bem, quem é você mesmo, né? Mas porque é isso, as editoras às vezes, algumas, não todas, claro, a gente, do ponto de vista do Bookwire em si, o que eu posso dizer, a gente já tem mais de 500 editoras parceiras e o digital, de fato, é algo muito já vigente na vida delas, mas eu acho que pós início pandemia houve-se também essa mudança de postura e entender o quanto é importante ter as suas edições também no digital e de fato a importância dos metadados, mas assim, não só para o digital, como para o impresso também, né? Aliás, mais ainda para o impresso, porque independente da venda do digital, a gente tem a venda do e-commerce, como citamos há pouco, né? Nós temos aqui já uma perguntinha da Gabriela Fazoli, conhecemos bem, que agora é a nova integrante da Bookwire Brasil. Ricardo e Fernanda, vocês acham que os hábitos, não só de leitura, que migraram para o online, vão permanecer quando houver uma efetiva reabertura? Quem quer falar primeiro? Eu posso falar, na verdade, sim. Eu adoro falar, né? Vou me controlar.
Não, a gente teve uma coisa muito legal que aconteceu nessa ação, porque assim, eu sou super leitora digital, e quando eu converso com as pessoas, todo mundo, a maior parte das pessoas, mesmo os leitores, assim, que gostam muito de ler, tem ainda uma resistência no digital, assim, então eu sempre fico conversando com meus amigos, tenta, tu vai ver que é bom, não precisa carregar o livro e tal, e eu entendo que não é uma concorrência com o livro físico, né, que, enfim, tu compra o livro direitinho, né, que não seja pirataria, não é uma concorrência. Então, eu, como editora, incentivo a leitura digital. E as pessoas têm essa dificuldade, assim, de tecnológica, então, que é um pouco o que o Ricardo falou. Eu vi uma outra palestra essa semana também, que é essa questão que teve de agilidade, de mudança, eu acho que em questão de tecnologia. Então, o próprio uso da videochamada era uma coisa que ninguém fazia. Então, assim, hoje as pessoas mais resistentes, o meu avô faz videochamada. Então, assim, foi num curto espaço de tempo, a gente se obrigou a aprender muita coisa. Eu acho que o e-book funcionou um pouco assim. Quando a gente lançou a promoção no dia 17 de março, uns 5 dias depois eu tive que fazer um vídeo explicando para as pessoas várias coisas, como baixa, onde ler, porque as pessoas ficavam o tempo todo nos perguntando, a gente fazia o post da promoção, não estou conseguindo baixar, está pedindo meu cartão de crédito, não sei o que, em tal loja, como é que faz? E a gente ficava o dia inteiro, foi super cansativo, assim, os primeiros dias, porque a gente ficava respondendo, e daí eu me dei conta que as pessoas estavam sem dúvida, elas não sabem ainda como faz. Mas daí, com o passar do tempo, a gente, por exemplo, assim, a gente lançava a promoção 00:01. Aí eu acordava de manhã, 7 horas da manhã, estava lá olhando para ver se tinha dado certo, se não tinha trancado e tal. E eu comecei a ver que as pessoas estavam se respondendo. Então, alguém colocava uma dúvida assim, ainda não entrou na Amazon. Daí alguém já respondia, às vezes demora um pouquinho, espera um pouco e tenta de novo. Não estou conseguindo. E então, assim, começou a ter um aprendizado entre os leitores nesses 15 dias, um pouco menos de 15 dias. E então, assim, foi muito legal de ver isso, porque... Pegando esse gancho, já conta um pouquinho para a gente dessa percepção dos leitores. Como foi bacana? Foi lindo, foi assim, porque essa questão de ver que eles estavam interagindo entre eles, e eles estavam nos ajudando, porque assim, foi muito difícil fazer a promoção, a gente não sabia que ia ser tão difícil, a gente achou que ia lançar lá, e era isso, né, que ia dar tudo certo, né, a correria ia ter sido lá no dia 17, mas daí começou a dar um monte de problema, assim, começou assim, porque era uma promoção de um dia, então ela tinha que entrar meia-noite, porque na meia-noite ia sair do ar. Então, às vezes não entrava, daí as pessoas ficavam lá, não tá entrando. Houve, de fato, assim, bugou-se todos os principais sites. Importante ressaltar que existe uma questão, um pequeno detalhe, mas importante, que são as diferenças de fuso horários. Então, uma distribuidora na Alemanha, uma loja em Seattle... e uma venda no Brasil, tipo, mais ou menos isso. E a gente começou a entender isso ao longo do processo, né? Então, a gente ficava lá, então, assim, todo mundo respondendo, então, lá na nossa equipe, todo mundo entrava e respondia para tirar as dúvidas, e então teve essa questão, assim, de ver as pessoas aprendendo, e elas iam marcando outras pessoas. Eu estava vendo os números de novos seguidores, foi absurdo nesses dias, porque... se a gente entra nos posts, as pessoas entravam lá e marcavam 1000 amigos, para eles verem que tinha um livro gratuito. Então, teve toda essa parte, assim, de crescimento como marca, mas ir acompanhando os relatos era muito legal, porque as pessoas, elas estavam realmente agradecidas por aquilo, e elas ficavam assim, então, assim, eu vejo que a LPM é uma marca que as pessoas, assim, em geral, gostam muito já. Então, elas ficavam lá, vocês sempre foram a minha editora preferida, agora só confirma mais isso, estão melhorando a minha quarentena. E eu comecei a perceber que tinha gente que baixava o livro e lia o livro no mesmo dia. Então, teve gente que leu todos os livros que a gente colocou lá. Então, a gente vê esse crescimento como leitor, que as pessoas, assim, que estavam, esse aqui eu estava para ler faz um tempão, agora eu vou ler porque eu baixei o de vocês. Então, a gente vê esse retorno, assim, das pessoas felizes com o livro e gostando de ler. E esse aprendizado todo digital que teve nesse curto espaço de tempo, então, voltando para a pergunta, a gente fez uma ação depois, no dia 23 de abril, que também era com e-book gratuito, e eu tive a sensação que era, porque foi também um dia só, e as pessoas também já estavam se respondendo, já estavam se ajudando, e eu pensei, nossa, são as pessoas que estavam lá em março com a gente, tiveram todo aquele aprendizado. Não nos abandonaram, tiveram todo aquele aprendizado, e agora a gente lançou e deu muito menos trabalho, porque as pessoas já conheciam, já entendiam. Bacana.
E eu acho que é uma coisa que vai ficar. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que vai ficar, assim, a gente acabou fazendo sorteio de livro digital, porque a gente no começo não tinha como mandar o livro impresso para as pessoas. Eu acho que vai, assim, tem muita gente que vai voltar, claro, que gosta dos dois, um não impede de ler o outro, mas eu acho que como teve esse aprendizado, muita gente viu que é possível ler no celular, no computador, e que não se perde o conteúdo é o mesmo. Então, acho que vai ficar muita gente que começou a ler agora, vai seguir lendo nessas plataformas. Antes do Ricardo, eu queria só fazer uma sugestão de leitura aos amantes, então, da LPM. Um Apartamento em Paris. Está, assim, entre os meus top 10. Li em 3 dias, mesmo nessa confusão de falta de tempo, e foi fascinante. Adorei e recomendo sempre. Coloquem ali na listinha de consumo, de desejo. O Ivan, nosso editor, vai adorar, porque é um dos livros preferidos dele. Eu amei, Fernanda, amei, e eu só falo desse livro, as pessoas estão dizendo que eu tô chata. Pode continuar falando. E, Ricardo, um comentário aqui da Raquel, que ela falou o seguinte: as pessoas tinham medo dessa palavra, Ricardo, metadados. A ideia era fazer uma aula dizendo, olha, você já conhece isso, e o nome é metadados. Mas tudo bem. E conta agora você pouquinho, Ricardo, como foi o que você acha que vai acontecer nessa questão da mudança de hábito, né, de consumo pós-pandemia, no momento efetivo de reabertura. Isso é verdade. A questão abriu a oportunidade, na verdade, para as pessoas experimentarem, né, Fernanda? O pessoal que nunca tinha experimentado, tá aqui, tá de graça, eu tô aqui, não tenho, é aqui que eu vou. E as pessoas experimentaram e perceberam que é um negócio legal. Então, eu acho que a leitura do digital vai aumentar, a gente tem visto, e vai ficar por um tempo, mas, ao mesmo tempo, as pesquisas já há muito tempo mostram que quem consome mais digital acaba também consumindo mais livro físico, né? Evidente. Eu acho que tem a ver uma frase que você falou, Fernanda, que é assim, você não precisa carregar o livro, né? É mais leve. Mas a hora que você está em casa, sentado lá na sua poltrona, naquele seu cantinho gostoso, com a cuia de chimarrão, né, Fernanda? Ou com um copinho de uísque. Cada tacinha de vinho. A tacinha de vinho, né? Você gosta de pegar o físico, o papel. Tudo bem, são gostos, são momentos, são situações diferentes. Eu acho que essas coisas vão continuar caminhando, eu acho que as pessoas vão ler mais. Não sei, eu ficaria muito contente se o resultado disso fosse termos mais leitores, porque a experiência inicial é que quem passa a ler digital, quem está lendo mais é quem já é leitor, né? E eu torço bastante, eu não sei se alguém já começou a fazer alguma pesquisa, não sei se você tem alguma identificação disso, Fernanda, de que estamos alcançando novos leitores. Isso seria muito legal e eu torço, tomara que isso aconteça, né? Mas uma questão de mudança de hábito que você falou, Cris, eu acho que é esse fator que realmente, além do livro digital em si, a compra online passa a ser alguma coisa mais comum para o leitor, né? Natural, né, talvez. Mais natural. E aí, o metadado é uma coisa super fundamental, né? Sim. Porque ele faz o papel da prateleira do livro na livraria física, né? Ele que faz o livro aparecer, mostrar quando o cara vai lá e começa a buscar por uma palavra, por uma categoria, por um autor, uma série de coisas, uma série de buscas que a pessoa faz, isso que traz um livro ou outro na frente dele, é o que aparece lá na prateleira da livraria, por assim dizer, né? Uhum. Então, o consumidor, neste momento, mudou o hábito. E eu acredito que
parte desse hábito vai continuar depois da pandemia. Ninguém mais vai para a livraria física? Não é isso. Não é isso. As pessoas vão continuar indo. As pessoas vão nas livrarias físicas, vão fazer compras, mas, ao mesmo tempo, aumentaram o consumo também online. Então, as duas coisas estão acontecendo e eu acho que vão ficar aí pela frente, né? É a percepção que a gente tem, mas eu acho que para isso, por isso as editoras têm que estar preparadas, as livrarias têm que estar preparadas, têm que estar ágeis para inovar, para trazer maneiras de ficar mostrando e alcançando melhor o seu leitor. E deixa eu dar um oi aqui para a Gabi, que saiu da Metabooks e foi para a Bookwire. Oi, Gabi. Virou casaca. Não, só mudou de amigos. Não, na verdade, ampliou o leque de amigos, porque continuamos amigos. Isso. Tem um comentário do... Sim, pois é. Eu só queria complementar também um pouco do que vocês falaram. A gente tem a experiência lá aqui também da livraria, né? Aqui, o Ivan Pinheiro Machado, que é um dos sócios da LPM, ele abriu no ano passado uma livraria aqui em Porto Alegre. Então, a gente acompanha também esse trabalho, então, só para não ficar falando por sinal. Do digital. É Pocket Store, sigam lá. A gente acompanhou esse trabalho também, então, um pouco isso que o Ricardo falou também, dessas mudanças, as próprias livrarias, né, quando aconteceu isso, eu acho que a Martins Fontes foi uma das que mais cresceu, porque ela já tinha organizado a loja online deles, então eles seguiram, e eu vejo que eles fizeram, desde o início, muitas ações, assim, de venda online, e as pequenas aqui, todo mundo teve que se reinventar, né, então começou com a venda por telefone, ligava a pessoa lá, peraí que eu vou ver se tem um livro, porque não tinha o cadastro no sistema de venda, mas não tinha um sistema de venda online. Tá, vou ver se tem aqui, mandava por motoboy, aí a pessoa pagava por um motoboy, e nesse tempo, acho que foi todo mundo, assim, profissionalizando isso, e uma coisa legal também, por exemplo, na parte do marketing mesmo, um dos diferenciais da livraria lá da Pocket Store era o atendimento, então a pessoa ia lá, o Ivan estava lá às vezes, então tinha a participação do livreiro, né, de indicar o livro, então o Apartamento em Paris, ele foi muito indicado na livraria, então a pessoa chega lá, eu quero um livro, assim, eu gosto disso, eu li esse, gostei, qual que eu posso ler agora? E daí, como não tinha mais isso agora com a livraria fechada, só fazendo entrega, eles começaram a fazer vídeos, então, assim, para fazer essa apresentação dos livros por vídeos do Instagram. Então, assim, a gente vai adaptando, né, então, para não perder a parte boa que a gente tinha toda essa parte de livros, assim, tudo que tinha de bom para tentar trazer para o digital também, assim. Então, acho que e eu acho que todas as livrarias que abriram esse digital agora vão seguir depois, né? Então, quando reabrir as portas, quem abriu um e-commerce vai continuar com o e-commerce. Talvez reduza um pouco a venda, mas já está com o sistema pronto ali, já tem o treinamento, já sabe como funciona. E talvez fosse uma coisa que demoraria anos para eles terem, né? E, enfim, tem gente que não tem tempo de ir na livraria, quer comprar um presente. Isso a gente fez foi enfim, de pessoas que compram, eu não posso encontrar com a pessoa, mas eu posso mandar um presente para casa dela, né? Então, essa parte da entrega funciona também. Então, acho que teve toda essa mudança tecnológica nesse meio tempo que muita coisa vai ficar também. Eu queria aproveitar, antes de fazer uma leitura aqui de um comentário, mas eu queria aproveitar e usar um pouco desse seu gancho também, Fê. O fato de você ter a livraria aberta faz com que o seu livreiro encante o leitor naquele momento, né, da compra. E as mídias sociais, nesse momento, têm se mostrado cada vez mais fundamentais e vitais no sentido de continuar esse encantômetro, né, não só da livraria, mas também das editoras, em, de fato, mostrar que, assim, olha, coisas básicas, mas, assim, eu trabalho diretamente com marketing na Bookwire e falo assim, gente, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não conversa
com o seu cliente, com o seu leitor, ele jamais vai saber que aquilo existe. E quando não existe esse trabalho de marketing bem realizado, os metadados, eles entram como um suporte à editora ou ao livreiro que não está fazendo esse, de repente, assim, dedicando o tempo, um tempo a mais, um tempo um pouco especial para que faça uma boa divulgação, mas quando ele não consegue fazer isso, ele tem bons metadados, ele consegue ter essa visibilidade também de forma efetiva, né? Só aproveitando, né? Mesmo o livreiro que faz a divulgação dele, ele precisa dos metadados, porque o metadado, sim, já faz uma parte sozinho, mas para o livreiro poder fazer um bom trabalho, poder mostrar, por exemplo, o primeiro capítulo, poder dar informação mais completa do autor, ter uma foto do autor lá na página dele, isso tem que estar no metadado do livro, senão o livreiro não vai ter tempo de pegar lá a capa, ir lá, abrir, escanear a foto, não sei das quantas. Imagina, até 2 anos atrás eram 50 livros por dia eram publicados no Brasil pela conta do Léo lá no Publish News. Gente, é um número considerável. Não tem como. Mas, por exemplo, a gente, a semana passada, a gente estava fazendo foto de livro, assim, porque justamente para venda online, assim, porque a gente não tem, a gente manda a capa, né, que era para o cadastro antigo, manda só a capa, mas agora a pessoa ela não está vendo os livros na loja, então no e-commerce precisa ter mais, a gente está fazendo umas caixas especiais, então tem que ter a foto de frente, de lombada, de lado, e a gente não tinha, então a gente está tendo. Coloca do lado um celularzinho para mostrar ali que tem o digital também, por favor. Isso a gente começou a fazer mais agora. Aproveitar, né, a oportunidade. Hoje eu tô muito ousada. Isso eu posso falar depois também, das mudanças da comunicação. Ótimo. Mas a questão dos dados dos livros, assim, e acho que até porque como teve essa parada, acho que deu um tempo, assim, das editoras tentarem se organizar internamente também, então de olhar os processos, revisar ali os próprios metadados, a questão das imagens. Então, assim, tem um tempo, assim, como a gente não estava imprimindo o livro, então teve um cuidado maior, assim, nessa parte mais interna mesmo de organização. Acho que deu esse tempo. Agora a gente vai começar de novo. Nunca fizemos tantas reuniões, tantos calls, como fizemos nesses últimos 3 meses, e 2 frentes são as principais frentes, de fato, a parte do marketing de divulgação, mas essa introspecção de entender como que eu posso dar uma visibilidade maior para minha obra, do ponto de vista de metadados. Então, assim, Ricardo certamente poderá complementar, mas um aspecto que a gente sempre cita, e eu gosto muito até de um artigo antigo que tem do BuzzFeed, que usa um exemplo de busca no Google daquele filme infantil Galinho Chicken Little, e as diversas formas que as pessoas escrevem Chicken Little, porque é tico-liro, tico-tico, tico sei lá o quê. Então, assim, também do ponto de vista de metadados, quando você pensa, por exemplo, em palavras-chave de busca, se colocar na posição do seu leitor, tanto isso, gente, vale para o impresso e vale para o digital. Os 2 formatos se beneficiarão dessa sua postura de editora e de autor em pensar assim, pera lá, um exemplo, Nietzsche, gente, Nietzsche é uma sopa de letrinhas que eu não consigo escrever se eu não tiver uma cola, eu confesso, desculpa, perdão pela minha parte, mas assim, não tem como. Então, se colocar nesse papel de entender como que vai ser essa busca, né? O Google, sem dúvida alguma, é uma boa ferramenta de auxílio nessa compreensão, mas pensar assim, exemplos, eu tenho, e voltando, um apartamento em Paris, espera lá, então dentro dos meus metadados, também pensar como uma palavra-chave, de repente, uma obra que não precisa necessariamente ser da LPM, mas que pode ser de uma editora concorrente, mas que tem ali o mesmo segmento, um livro de business que você coloca ali, de repente, um título da editora Gente, ou Buzz, ou Harper, que você faz uma recomendação. Então, isso é super bacana. Complemente.
Tem espaço próprio para isso, inclusive. Tem campos específicos para isso. Exatamente. Tem o campo de referências ou relacionamentos, que é onde você amarra a sua obra a outras obras, inclusive de outras editoras. A gente estava conversando ontem nós estávamos conversando com os vencedores do prêmio Publish News de Metadados. E um dos temas foi isso, uma das dicas lá, que eu agora não me lembro quem foi que deu, foi exatamente essa: se aproveitar um pouco de obras relacionadas, mesmo que não sejam da sua editora. Então, tem um campo específico para isso. Quando a gente fala de metadados, da qualquer seminário, workshop, o que seja, a gente roubou esse artigo do seu blog, Cris. Acho que foi o Horácio que escreveu, né? Foi lá atrás, foi Horácio. Galinho Chicken Little. Ele é de uma simplicidade, mas é de uma assertividade, né? Aproveita a palavra-chave para escrever errado. Né? Exato. Basicamente é isso. A gente faz lá na LPM, o pessoal faz. Legal. Mas, então, como eu disse, vocês são daqueles que já sabiam que era metadados, né? Fica mais fácil. Então, E quem tiver dúvida, o Ricardo também sempre tem umas participações especiais no Publish News, no podcast, né? Que eu já ouvi várias dicas lá também. Sim, verdade. Sim. Muito bem lembrado. Tem um comentário do Literários Sistemas, que ele diz o seguinte: bacana você falar isso, Ricardo, porque realmente uma grande parte inicialmente entendeu que esse era o momento de tirar o pé e aguardar, falando lá atrás com relação ao entendimento de metadados. Mas ao passar do tempo, o pessoal entendeu que é o momento de se reinventar e ir para cima. Então, de fato, assim, acho que do ponto de vista de oportunidade, de introspecção, de análise de processos, de enxergar novos caminhos, a gente tem que pensar. Eu prefiro, pessoalmente, sempre olhar o copo meio cheio, nunca meio vazio. Então, assim, vamos aproveitar esse momento e entender que oportunidade que a gente tem à nossa frente e ver o que a gente pode se reinventar, né? Aí tem uma pergunta aqui da Tati KVL, que está assim: bom dia, pessoal. Como foi o resultado da ação do livro grátis em livros baixados? Depois desse movimento, houve um aumento nas vendas? Sim. O que eu posso já comentar com vocês é o seguinte, só para fazer uma análise assim, de faturamento, houve um crescimento absurdo. Se a gente comparar faturamento de abril e maio de 2019 para abril e maio de 2020, a gente simplesmente dobrou em faturamento, sem considerar a quantidade de títulos que foram baixados gratuitamente, que, claro, não nos trazem receita, mas nos trazem oportunidade, voltando a essa palavra, de novos leitores, de alcançar talvez aquelas pessoas que não teriam oportunidade de investir num livro, porque o que a Fernanda comentou, às vezes a pessoa cessou ali qualquer tipo de grana em si e teve ali a oportunidade, graças a essas ações de incentivo à leitura, de ter um pouco de acesso à literatura, à cultura, a fugir um pouquinho dessas notícias, né, que a gente tem sido aí bombardeado, mas sim, os resultados foram super bacana do ponto de vista de digital. Jaime Mendes faz uma pergunta para Fernanda. Fernanda, você tem informação de quem baixou e-books grátis e leu, e também se quem baixou comprou outros e-books? A gente não consegue ter essas informações, a Cris até pode saber mais, porque a gente disponibiliza... As lojas não passam. As lojas não passam, porque não é a venda direta da LPM para a pessoa, a gente passa pela Bookwire, que distribui para as livrarias. Então, a gente infelizmente, não consegue ter essa informação. As livrarias têm, né? A Amazon tem esse dado, mas eles não passam para a gente. Passam. Mas é importante citar, até pela questão do movimento dos leitores da LPM específico, Jaime, muitos faziam o seguinte, até um movimento de, gente, vamos comprar outros livros da LPM, porque eles estão nos dando livros gratuitos. Então, sim, eu acho que teve também esse movimento, não só para a LPM, mas
para as outras editoras, e eu acho que a prova disso é o próprio dobro do faturamento de 2019 para 2020, se a gente considerar. Aí, só complementando, Cris, uma outra coisa que, além do incentivo à leitura, quando a gente colocou alguns livros gratuitos, também é uma forma de apresentar os autores para as pessoas. Então, talvez fosse um livro que eu não compraria, eu não conheço, então, mas está de graça, eu vou ver. Então, por exemplo, a gente colocou a poética da Ana Akhmatova, que é maravilhosa. E as pessoas comentaram muito, assim. Primeiro que a gente foi recebendo dicas das pessoas, né? Então, e quando vocês divulgam, podia botar uma sinopse junto da obra, porque a gente colocava assim, o livro do dia é esse. Então, a gente começou a colocar uma sinopse depois, uma pessoa que deu a dica, assim, um leitor. E da Ana Akhmatova, eu acho que até a gente fez um videozinho no Instagram falando dela, e teve muita gente que comentou assim, baixei, não conhecia ela, que legal e tal. Então, são pessoas que passaram a conhecer e que podem vir a comprar outros livros depois da autora. Isso é ótimo. Ricardo, tem uma pergunta aqui da Libre, e eu acho que é a Raquel que está por trás da Libre. Essas ações com livros digitais, gratuidade, desconto, por exemplo, deveriam entrar nas palavras-chave dos físicos, nos metadados? Você recomendaria esse tipo de... Pessoalmente, eu acho que não. Não sei. A promoção em si? Eu acho que não. O que você acha? Promoção a gente nunca, não sugere, não entra normalmente em palavra-chave. O que entra em palavra-chave, o que pode entrar em palavra-chave são prêmios, ou são citações, finalista do prêmio tal, convidado para isso, palestrante não sei aonde, esse tipo de informação, sim, né? Em si, não tem muita amarração, não. Tá. Eu queria voltar aqui um pouquinho. O Jaime fez uma nova pergunta, Fernanda, querendo saber o aumento da LPM na venda de e-books, mas eu acho que isso é confidencial, correto? Em números eu não posso falar, porque assim, eu estava olhando o gráfico ontem, assim, então, por exemplo, o número de exemplares, assim, aumentou, assim, acho que 10 vezes, porque daí entra todos esses gratuitos, assim, mas o faturamento em março e abril aumentou também, então a gente está numa crescente. Agora, maio, eu não tenho ainda os números, porque demora um pouquinho para entrar, para ver se manteve, mas são vários motivos, né? Pelas ações, por as pessoas não poderem estar saindo de casa, mas aumentou, assim, em março e abril. Assim. Fê, eu queria voltar um pouquinho do ponto de vista de planejamento, de campanhas de marketing, após, então, aquele início, o insight, enfim, da campanha, como que vocês estão agora, enfim, trabalhando os seus planejamentos, se houve alguma mudança, você já comentou um pouquinho sobre até fotos, né, numa perspectiva um pouco diferente, enfim, o que você poderia deixar, porque a gente já está aqui partindo para os finalmente, nos 10 últimos minutos, o que você poderia deixar como legado e como sugestões para que as editoras possam refletir, introspectar e eventualmente operacionalizar dentro dali do seu dia a dia? Bom, a gente estava falando antes de começar, né, que nunca trabalhamos tanto como agora, porque no fim, assim, a questão de marketing, comunicação continuou forte mesmo depois que a gente parou, assim, um pouco que as livrarias fecharam, mas a nossa parte de comunicação continuou muito forte. A gente começou a trabalhar muito a venda, porque a gente tem o site da LPM, a gente estava com e-commerce já, só que a gente não estava divulgando muito, então a gente com as livrarias fechadas, vamos trabalhar a nossa venda, então a gente começou a ter uma linguagem um pouquinho mais comercial, assim, que a gente não tinha tanto, assim, então a gente começou a marcar mais os produtos, e a questão a gente teve lançamento, nesse meio tempo, a gente teve lançamento de livro só no digital. Então, é um trabalho diferente. Então, assim, eram livros que estavam prontos para ir para a gráfica, mas que não tinha por que a gente ter esse investimento agora, porque não ia ter onde colocar o livro depois para vender. Então, a gente
fez o lançamento, já que o livro estava pronto, lançamos primeiro em digital. E a divulgação, tem que ser diferente. Então, assim, manda código para o jornalista baixar o e-book, a gente tenta mostrar. Então, assim, tem que mostrar dentro do dispositivo, né? Porque se botar só a capa, as pessoas, elas ainda tendem a achar que a gente divulga o e-book, as pessoas, quando é que vai ser o impresso? Então, a gente tem que fazer esse trabalho, assim, de divulgando, de tentar falar um pouquinho mais sobre o livro, trazer conteúdo, porque nem a gente conseguiu ver os livros, né? Então, eu tenho que receber os PDFs dos livros para a gente poder dar uma lida, para ver o que dá para divulgar. Mas a gente tem, no início da quarentena, a gente fez mais vídeos, né? Que a gente não tinha tanto costume de fazer. Mas o vídeo falando sobre o livro, contando, eu li, é assim, assado, para também tentar dar um conteúdo, assim, mais leve, assim, mais visual para as pessoas. Mas é um desafio de comunicação, assim, tanto assim, a questão de divulgação com influenciadores também, né? Porque antes chegava o livro, a gente mandava aquele monte de livro e as pessoas iam postando, iam comentando, os jornalistas iam falando, e agora a gente tem que fazer todo esse trabalho sem poder mandar o livro, né? Então... Isso é importante você ter comentado, até porque a Paula fez essa pergunta de como que está sendo essa conversa com os influenciadores, com os colaboradores, enfim. E existe, de fato, para essas obras digitais, o que já está disponível para venda, a gente consegue promo codes para divulgação efetiva. Então, não se perde. É claro que você primeiro precisa, de fato, ter o livro disponível para você poder disponibilizar. Não dá para você, enfim, mandar algo que não esteja disponível para venda. Então, ele não vai receber antecipadamente, mas ele recebe esse promo code, ele faz a leitura dentro da biblioteca dele, dependendo da loja que for enviado, e é importante, do ponto de vista da editora, entender que esse arquivo ele é protegido. Então, existe a aplicação do DRM, então isso é muito legal para as editoras também se sentirem mais confortáveis, né, nesse sentido. E, Ricardo, assim, também partindo para o finalmente, assim, o que você deixa também como momento de introspecção para as editoras que, porventura, ainda não tiveram esse preciso cuidar do que eu já tenho, preciso arrumar minha casa, digamos assim. O que você deixa como legado? A gente já está com mais de 700 editoras e selos na Metabooks, mas ainda tem várias que nós estamos sentindo falta. Mas, independente de Metabooks, falando de metadados em geral, né, o que eu deixo para o pessoal que está assistindo a gente hoje é a importância dessa informação, né? Metadado nada mais é do que a informação sobre o livro, tudo que se pode falar e mostrar a respeito desse livro, né? A Fernanda deu o exemplo das diferentes imagens que eles estão preparando agora, né? Você pode centralizar isso tudo na plataforma. O importante é você ter essas informações, de maneira organizada. Existem padrões internacionais para o uso dessas informações, como que você escreve, como que você organiza, como você coloca. Categorização, isso foi uma coisa, por exemplo, que o Micael, do Grupo A, aí do Sul também, Fernanda, mencionou ontem na nossa conversa. Ele falou assim, olha, nossa vida, era uma briga para a gente conseguir colocar o livro da gente na categoria certa dentro da livraria. Eu acho que ele mencionou um livro que era fotografia cardiológica, coisa relacionada ao coração e fotografia, tinha essas duas palavras no título. E o livro vai parar em artes, em vez de estar em medicina. Né? Porque o cara bateu o olho ali no título. Certo. Foi parar na seção de artes. Então, padrão de categorização faz toda a diferença. Existe, a gente usa um padrão definido, internacional. Então,
se preocupe com essas organizações, dê atenção às melhores práticas, existem melhores práticas que não são regras, não são obrigatórios, mas é bom fazer, faz bem, né? Mas tem os padrões, tem as normatizações, investir um pouco de tempo, a gente sempre fala, gaste um pouco de tempo, não é gastar, é investir tempo nisso, né? As pessoas já têm reportado para nós o resultado de investir tempo nisso. Olha, a gente organizou, agora nós estamos vendendo mais. Nós já fizemos teste com livros de editoras brasileiras, a gente usa a Amazon porque ela tem lá o ranking rapidinho, né, imediato, você sabe em que posição de vendas está. Então, antes de subir os metadados, antes de qualificar os metadados, está na posição X, depois de qualificar os metadados, 3 semanas depois, ela ganhou 700 posições nas vendas. Então, investe tempo nisso que vale a pena, dá resultado sim nas suas vendas, e a gente alcança mais eleitores, aí não é só a venda em si, aí tem todo o trabalho fundamental que a gente faz da própria disseminação do conteúdo, né? Claro. Eu diria num ponto, e assim, sem nenhum preconceito ao estagiário, mas, gente, não deixem os metadados na mão dos estagiários, porque eles não conhecem a obra, eles acabaram de entrar na editora, eles não têm esse conhecimento. Metadados são os metadados, ele é o oxigênio da obra. Então, você precisa ter alguém, de fato, qualificado para fazer esse tipo de análise. Volto a dizer, nenhum preconceito aos estagiários, mas talvez e fazendo uma referência, né, uma brincadeira ao estagiário, porque assim, antigamente, e acho que até o início da pandemia, algumas editoras tinham essa questão, é planilha, depois mexe, mas de fato o que o Ricardo comentou agora é notável, porque nós também fazemos esse trabalho de metadados do ponto de vista do digital, e aí a gente sempre deparava com, às vezes, a pessoa não ter essa sensibilidade a uma boa categoria de gênero, a sensibilidade a boas palavras-chave, a sensibilidade, por exemplo, de ter um mesmo autor dentro da casa com várias obras e a escrita do nome do autor ter formas diferentes. E aí, quando a gente fala de e-commerce, de digital, enfim, são 4 pessoas diferentes. Se você tem 4 escritas diferentes do mesmo autor, são 4 pessoas diferentes. Então, você ter, de fato, alguém que se dedique, né, e que tenha sido, que tenha essa sensibilidade, que tenha sido bem treinado e que consiga, de fato, fazer com que esses metadados eles sejam explorados da melhor forma possível, só trará benefícios para as editoras, seja por resultados efetivos de vendas, seja por exposição, seja por disseminação, e eu acho que isso assim, é super válido comentar, porque realmente precisa ter esse cuidado, essa sensibilidade, esse zelo para que as coisas, de fato, sejam bem feitas, né, digamos assim. Eu lembro, para complementar, eu lembro, Ricardo, que antes da gente ter a parceria com a MetaBooks, tinha uma pessoa na LPM basicamente para fazer ficha de cadastro, porque cada livraria tinha uma ficha padrão, então lançou o livro, tinha que preencher 10 fichas diferentes, não era uma só para todo mundo. Então, esse investimento para preencher os metadados, ele talvez não seja um investimento tão maior de tempo do que ter uma pessoa para fazer cada ficha diferente, né? Então, é um ganho que se tem. E aí, quando você faz uma só, você pode caprichar muito mais nela, né? Exato. Com certeza. O tempo que você gastava para repetir 10, você agora faz uma muito mais completa, mais legal. Mais bem feita, né? Com de fato essa sensibilidade que a gente comentou. E é legal que dá para atualizar, né? Ganhou o prêmio, já atualiza rápido no sistema. De forma consolidada, e isso vai para todas as lojas parceiras. Bom, gente, chegamos pontualmente, olha, quase uma britânica, não? Fala sério. Alemã, trabalha em empresa alemã. A gente aprende, né? Gente, eu queria agradecer
por esse bate-papo maravilhoso. Me sinto super honrada pelo convite novamente da Libre, das meninas, da confiança da Raquel e da Camila, e me sinto mais honrada ainda de poder ter essa conversa com vocês, que são duas pessoas extremamente competentes, mas duas pessoas do bem, que eu sempre que tenho a felicidade de encontrá-los, meu coração se enche de muita alegria. Então, mesmo que não tenha sido pessoalmente, nos encontramos e é sempre muito bom. Então, agradeço por esse momento. Reforço o agradecimento também aos apoiadores do Esquenta Primavera, Bookwire, Metabooks, Embaixada da França no Brasil e Forma Certa. E também a livraria parceira Martins Fontes e ao LabPub. Muito obrigada. Não sei Obrigada se vocês gostariam também de finalizar. A gente já passou 1 minuto. Que absurdo. Cris, a recíproca verdadeira também. Adoro encontrá-los sempre. Então, muito obrigada por esse espaço, pela conversa, pelo convite no Esquenta também. E continuem assistindo as próximas lives. Tem até o final de julho, né? Sim, tem bastante coisa ainda para acontecer. Obrigado, gente. Obrigado, Libre, pelo convite. Cris, Fernanda, sempre uma delícia. Valeu o papo. Acompanhem as lives e a gente se encontra por aqui, enquanto não for possível encontrar em outro lugar. Vou dar um último recadinho. Agora, 11h30, vai ter História sobre a Escravidão, com Gairo Oliveira Garreto e Alex Castro, com a mediação da Paula Cajati. Então é isso, gente. Muito obrigada, um bom dia para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até, pessoal. Tchau, tchau.